Então, boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos começar? E aí, já peço desculpa que hoje eu tive um problema no escritório que não consegui sair mais cedo, eu tô no carro. Então vai ter um pouco de barulho, mas a internet está boa, acho que vai dar certo. E aí, só para explicar para quem está aqui a primeira vez, meu nome é Obed, eu trabalho já na área da saúde há uns 15 anos, como enfermeira há 10. E quando eu comecei a acompanhar estágio e ajudar o pessoal terminando a faculdade, eu vi a necessidade que muitas vezes as pessoas se formam e não têm alguns exemplos no sentido do que fazer, a área que seguir. E aí eu comecei a chamar alguns colegas, algumas pessoas conhecidas para contar a sua história, para falar como foi, o que aconteceu, o que fez, porque cada pessoa é um caminho diferente, tem uma história rica e com certeza as pessoas podem aprender com ela. E hoje nós vamos escutar a história da Mayara, que é uma querida que eu conheço bem há acho que vai fazer 10 anos, né, Mayara? Por aí, né? É isso mesmo, uns 10 anos. 10 anos. E aí eu conheci ela quando ela estava se formando, né? Acho que era o que? O terceiro ou quarto ano da faculdade? Nós estávamos no segundo ano. Segundo ano. Segundo ano da faculdade. É isso. E aí a ideia é que ela conta a trajetória desde a época da graduação até de fato entrar no mercado como enfermeira e o que aconteceu. E eu só vou perguntar para você, porque normalmente tem pessoas que preferem falar e depois responder a pergunta, ou você, se alguém tiver alguma pergunta, alguém pode interromper e você responde na hora. Pode interromper, pode ser. Eu vou falando e quem tiver dúvida pode interromper, sim, a gente dá sequência. Perfeito. Então, a palavra é sua, fique à vontade. E aí a ideia é explicar mesmo como foi a trajetória, porque parecido com, acho que 90% dos profissionais da área da saúde, o profissional da área da saúde sempre, na grande maioria, trabalha e estuda, né? E aí a Mayara tem uma história bem bacana nesse sentido, de uma pessoa que trabalhou e estudou e conseguiu se formar, muito como parecido com muitos colegas em minha história, né? Tipo, aquela coisa que nos formamos só o corpo, mas nos formamos, né? Isso foi importante, porque não foi uma coisa tão fácil assim, né? E aí fica à vontade, pode começar. É isso mesmo. Boa noite, gente. Eu sou a Mayara Fabres, tenho 29 anos, tenho 7 anos de formada na área da saúde, e é como o Obed fez aí a introdução, como os nossos colegas da área da saúde aí, com certeza, acho que 90%, 90%, 95% tem sim, sempre uma história de luta, né, e de sobrevivência, eu diria, né, trabalhar e estudar não é fácil. E primeiro eu quero, antes de começar, né, quero agradecer a presença de alguns queridos meus também, o Ian, o Ed e a Nathalie estão aqui também, a Amandinha acabou de entrar. Então, nem todo mundo é enfermeiro ou da área, mas eu acho que, como o Obed comentou, é importante compartilhar, e o objetivo é mostrar que, né, quem ainda está estudando aqui não tá sozinho, e que é possível, sim, nos formarmos aí e direcionarmos a nossa carreira. Bom, vou dividir um pouquinho do antes da faculdade com vocês. Comecei a trabalhar aos 13 anos, morando ali, né, como uma jovem ali do extremo da Zona Sul de São Paulo. Não sei se alguém conhece ali o Jardim Aracati. A gente costuma brincar falando que era onde Judas perdeu as meias, que a bota já tinha ficado no Jardim Ângela. E comecei a estudar, comecei a trabalhar aos 13 para ajudar meus pais. Então, trabalhei em um bazar escolar. Depois, aos finais de semana, trabalhei numa loja. Acho que tem coisa aqui que o Obed nem vai saber, Obed. Trabalhei numa loja de cortina como recepcionista ali, vendedora. E aí depois meu contato na área da saúde como profissão foi em 2 clínicas, uma de atendimento psicológico e uma depois de atendimento em oncologia e medicina alternativa. E aí eu já estava fazendo a graduação de enfermagem. Você lembra por que você começou a faculdade? Oi? Você lembra o porquê você começou? Quando foi o start de escolher essa profissão? Foi
Na verdade, lá na minha infância, ali dos 9, 10 anos, eu já tinha um ar voltado, assim, para querer cuidar, e não só cuidar, de, assim, conversar, ouvir pessoas, mas meu pai, a gente morava, né, morava num lugar ali um pouco rural da região do Araquém, meu pai se machucava muito, mexendo com enxada, carpinando mato, sempre se cortava, enfim, eu tinha ali minha mãe que se afastava e corria do sangue, eu tinha aquele ímpeto, aquela vontade de cuidar, de estancar, de entender. Mas na minha oitava série do ensino fundamental, tive um professor de ciências que foi conversar sobre vocação profissional. Ele falou, olha, eu acho que você tem muito perfil para trabalhar na área da saúde, e ali eu comecei a pensar, né? Então foi ali na infância, já tinha uma coisinha, e no ensino fundamental foi onde eu tive esse start. E aí, inicialmente, a minha vontade era de cursar medicina. Eu cheguei a prestar vestibular para a Universidade Federal, para algumas unidades federais, e não passei, mas hoje eu entendo, né? Para quem não sabe, eu sou cristã e eu entendo muito que Deus tem seus caminhos, seus propósitos, e hoje eu sou muito realizada com o que eu faço. E, né, vou contar para vocês que eu passei pela assistência, mas hoje estou num cargo de gestão. Tem mais gente entrando, a Luana trabalhou aí com a gente. Boa noite, Lu, bem-vinda. Mais uma turma aqui entrando, gente. Boa noite, sou a Mayara. Já começamos, mas depois no meio ali o Obed faz um resumo para atualizar vocês, tá bom? Bom, então foi assim o start, Obed. E aí eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa num cursinho, né? O meu ensino médio eu já direcionei. Eu estudava em escola pública, né, sempre, e aí no meu ensino médio foi onde começaram a surgir as ETECs, sabe, as escolas técnicas, e aí eu costumo dizer que foi a minha primeira conquista acadêmica, digamos, porque eu prestei um vestibulinho, assim, totalmente despretensiosa, e consegui para cursar o meu ensino médio numa ETEC, então melhorei ali um pouco a qualidade dos meus estudos, comparado à escola pública, né, então o ensino técnico ele era um pouco mais puxado e começou já a me fazer pensar no vestibular. Então, consegui também uma oportunidade de bolsa num cursinho para me preparar para as provas, e a faculdade eu cursei como bolsista integral através do ProUni, né, o programa de universidade. Acho que a Amandinha está aqui com a gente, ela também sabe como que era. Bom, e aí, assim, ser bolsista, né, eu estudei na Universidade Adventista de São Paulo, UNASP. Ser bolsista numa instituição particular tem uma pressão, tem ali, sim, o nosso orgulho de conseguir estar ali cursando superior e sem precisar pagar, né, que era um curso caro, mas tem também a pressão para você estudar e manter suas notas altas justamente para não perder a bolsa, fora a burocracia de documentação e tudo mais. Bom, mas então, já fazendo a faculdade, eu fazia esses trabalhos, digamos que informais, porque não eram registrados, né? Trabalhando ali na clínica e vendendo cortina aos finais de semana. Mesmo que eu não precisasse custear a mensalidade em si, tinha os outros custos, né? Com transporte, fora ali material, sempre que a gente precisa ali investir em alguma coisa no ensino superior. Né, gente, eu vou falando, se vocês quiserem contribuir ou tirar alguma dúvida, pode interromper, tá bom? Eu só não consigo, deixa eu ver se eu consigo configurar aqui, ver o chat junto com... agora eu consigo. Então, a Mandinha aqui também, uma bênção, uma baita responsabilidade, cursar com bolsa do ProUni. E assim foi. Inclusive, durante, né, o período da faculdade, enquanto eu trabalhei como recepcionista na clínica oncológica, de atendimento oncológico, foi uma cobertura de férias, né, foi ali um freelance, né, foi uma cobertura de férias da recepcionista dessa clínica na região do Itaim. Foi onde eu vi pela primeira vez o Fleury, que é a atual empresa que eu trabalho, o Fleury Itaim, que era um laboratório, né, uma referência em medicina diagnóstica, era um lugar
uma unidade bem grande do Fleury que tem, são 4 andares, enfim. E aí eu passando ali ainda, né, início da jornada da faculdade, estava ali trabalhando numa região nobre de São Paulo, né, eu que venho da periferia, passei olhando aquele prédio e falei, meu Deus, né, será que um dia eu vou conseguir trabalhar num lugar desse? Eu sempre me questionava assim, será que um dia eu vou ser capaz, né, de entrar numa empresa dessa forma? E, enfim, na própria clínica em que eu estava trabalhando como freelance, cobrindo a recepcionista, eu conheci a enfermeira de lá, uma das enfermeiras, que já tinha trabalhado no Fleury. E esse dia que nós passamos em frente a essa unidade no Itaim, nós estávamos indo, inclusive, em um shopping, enfim, comer alguma coisa, porque era a minha despedida, e essa enfermeira já tinha trabalhado no Fleury. E recomendou e tudo mais, falou, Mai, você entra, né, ali no cargo de auxiliar de atendimento ou recepcionista, enquanto você vai estudando, já pensando no plano de carreira. Na semana seguinte surgiu, eu fiz meu cadastro, era pelo vagas.com, então na semana seguinte surgiu uma oportunidade de processo seletivo, e eu prestei também, assim, né, naquela, vamos prestar, mas era sempre assim, o que importa é participar, sabe? Eu tinha esse sentimento, vamos lá, o que importa é participar, mas assim, sem pretensão de, né, sem acreditar muito que eu conseguiria passar. Bom, enfim, né, foi por ali, foi em meados de 2013, mais ou menos, que eu entrei no Fleury, consegui, prestei o processo e entrei como operadora de atendimento. Tem esse nome porque, além de receber o cliente ali na recepção, não é só como recepcionista, a gente também trabalha com convênios, planos de saúde, com a parte de faturamento, abertura de ficha. Então, são vários processos ali, né? E a lida, né? O curso de enfermagem de manhã saía ali da região da estrada de Tapsirica, onde é a Universidade Adventista, para estar no Itaim, que era a unidade por volta da 1h15. Então, maratona, gente. Quem já passou, quem ainda está passando, sabe que é assim, né? Muitas marmitas comidas no ônibus para, né, manter ali a alimentação e chegar no trabalho no horário. Enfim, foi ali, né, em 2013 que iniciou minha jornada na empresa, no Fleury, Laboratório Fleury. E é onde eu estou, né, até hoje, são 9 anos de jornada. E o interessante é que, assim, eu trabalhava, né, lá na recepção, e quando a gente é estudante, principalmente ali, vai chegando os últimos anos da faculdade, a gente já vai pensando muito qual caminho seguir, né? Eu pensava muito em UTI, cardio, e eu pensava muito em obstetrícia. Acreditem, eu não pensava em gestão. Apesar de nos trabalhos em grupos ali, de uma certa forma, acabar ajudando ali na organização e na condução dos trabalhos, mas para trabalhar eu pensava muito na assistência, né, e trabalhar com TI, ou pronto-socorro, ou TI ou obstetrícia, veja bem. Até que um dia um professor, e aí fica aí, né, o nosso carinho ao Obed também, que já foi mentor, professor de estágio, sabe como como que um professor pode, às vezes, numa frase, nos direcionar, né? Nos fazer refletir. Não é ter a resposta, né? E aí já vamos encabeçar para falar sobre liderança, porque como um professor, como um líder, tem poder de nos gerar reflexão. Não é dar respostas prontas, né? Mas de nos gerar reflexão. E eu lembro que eu ali já, né, pensando, vou me formar, já vou depois tentar uma bolsa para uma pós, já pensando na especialização, até que um dia a professora Vivian Chino, não sei se alguém conhece, ela trabalhou na Uninove também, a professora Vivian Chino chamou e falou, mocinha, você está um pouquinho acelerada, vamos conversar? Eu falei, tá bom. Quem me conhece, né, pessoalmente, sabe que, né, sou um pouquinho acelerada. Mas, enfim, e aí a conversa dessa professora foi assim, se formem, não só para mim, Lu e Ana me deixam mentir, não foi só para mim, foi para o nosso grupo de estágio, né, respirem, se foquem, né, em concluir a graduação,
E tentem ir para o mercado. Como é importante tentar, né? E não é assim, a gente vai aceitar qualquer coisa. Não, eu vejo muito como oportunidade. É abraçar a oportunidade para a gente poder se inserir no mercado de trabalho e a partir dali, com a prática, que a gente vai entender melhor o que a gente quer, né? O que nós queremos para seguir. Então, quando eu me formei, foi ali por 2015, né? Eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo interno. O Fleury, ele é um grupo, né? Então, o grupo tem marcas, né? Em São Paulo, nós temos a marca principal, que é a Fleury, e nós temos também a marca Mais, entre outras, hoje que estamos aí em expansão. Mas teve um processo seletivo para ser enfermeira assistencial na marca A Mais. Era uma marca, só para situar melhor vocês, saber a diferença. O Fleury, ele atende assim, um grupo premium, então é um grupo de convênios mais seletivo, né, mais conciso. Já a marca Mais atende mais convênios, então assim, a tendência é que a demanda, né, de pessoas seja maior. E faz ali o fluxo também ser mais intenso, mas também gerando oportunidade. Vou falar, Obed, só voltando aqui, foi até voltando um pouquinho antes da formação, a que o Obed me lembrou, foi até a forma como nós nos conhecemos. Eu tive a oportunidade também, né, ali ainda na trajetória universitária, de participar de um projeto no Storm Boimirim. Que são muitas coisas que a gente começa ali pensando como horas complementares, né? Mas teve um projeto no SCIH, né, que é o controle de infecção hospitalar do Storm Boimirim, ali no Jardim Ângela, o qual, Obed, na época você era auxiliar administrativo, né, Obed? E cursava também enfermagem. Bom, gente, o Obed, ele estava no trânsito, talvez ele possa estar com algum probleminha no áudio, mas se eu não me engano era isso. Ele também era estudante de enfermagem, na época ele trabalhava no Storm Boimirim, no controle de infecção hospitalar, mas era do setor administrativo. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto para fazer a avaliação, né, dos colaboradores ali. Foi até um desafio, porque digamos que eu e mais alguns colegas estudantes, nós precisávamos ficar um período observando os profissionais em determinado setor para acompanhar a técnica de lavagem das mãos. Então, nós fazíamos ali a anotação para ver mesmo se era como uma auditoria, sabe? Para acompanhar ali o processo de lavagem das mãos, anotar como os profissionais estavam trabalhando, para devolver isso para o doutor Ícaro, não lembro o nome do doutor, que estava conduzindo o estudo. Passávamos para a equipe do Obed e isso foi computado e tem até um artigo científico, o Obed pode compartilhar com vocês, com a gente aqui depois o link, para vocês lerem. Mas, enfim, foi, né, mais, digamos que uma das oportunidades, né, e quando a gente é estudante é muito importante abraçar as oportunidades, mesmo que seja cansativo, desgastante, mas é que ali a gente já vai tendo mais noção da prática, né. E então, voltando para minha trajetória no Fleury, o Obed saiu um pouquinho da reunião, deve estar com um problema na conexão, mas vamos conduzindo aqui, viu, gente? Se precisar falar, pode abrir o áudio, interromper e a gente vai conversando. Então, voltando, né, ali em Fleury, eu estava, né, na recepção, e depois que eu me formei como enfermeira mesmo, né, concluindo o ensino universitário, em 2015, eu tive a oportunidade de participar de um processo interno, e ali segui como enfermeira assistencial. Foi ali até que eu conheci a Luana, né, que está aqui me prestigiando, Lu. Inclusive, foi uma pessoa que me ajudou muito. Lu já era técnica de enfermagem na época. E aí, gente, eu fui estudante e universitária sem ter o técnico. A gente sabe que tem muita gente que faz a faculdade de enfermagem já tendo o auxiliar ou o técnico de enfermagem, o que ajuda ali um pouco a ter segurança nas técnicas, né, e na assistência em si.
E alguns como eu, a Amanda também, né, que nós fomos ali direto, novinhas, sem ter o técnico, né, abraçamos a oportunidade da bolsa para conseguir fazer a faculdade, então tinha ali aquele receio, né, aquele de início mesmo por não ter muita prática além dos estágios, né, e aí a Luana me ajudou ali como técnica de enfermagem, me ajudou numa unidade, foi a primeira unidade que eu assumi, que foi Moema, me ajudou muito com técnica, até com algumas conversas, né, Lu, para conquistar ali a equipe, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso ali, quando eu entrar mesmo sobre liderança. O Ian também trabalhava na recepção em uma das unidades que eu treinei. Então, assim, gente, né, os caminhos, né, e as pessoas também que a gente vai tendo a oportunidade de conhecer, que fazem parte, né, da nossa trajetória e com certeza contribuíram e contribuem, e muitas ainda aí vão contribuir com a nossa trajetória, né. Bom, então, ali em meados de 2016, eu entrei, migrei então para a marca A+, ainda é medicina diagnóstica, né, dentro do Grupo Fleury, porém como enfermeira assistencial. E aí, na medicina diagnóstica, a gente lida ali com assistência em si, com punção, com saúde da mulher, né, Papa Nicolau, exames, outras coletas ginecológicas, e também gestão da equipe, um baita desafio. E aí, para nós, assim, quando a gente, né, como eu coloquei, a gente começa, assim, né, sem ter ali a vivência do técnico e do auxiliar, do direto, como enfermeiras, tem muitos desafios. E eu acho que um dos primeiros, que vai ser aqui agora, que eu vou direcionar com relação à liderança, são as pessoas, né, gente? Então, a gente precisa ali ter um equilíbrio, uma sabedoria para mostrar que a gente está chegando, que a gente respeita, que a gente quer aprender, mas a gente também tem conhecimento para passar, né? E conquistar ali a equipe para conseguir depois, então, cumprir e atender os protocolos, os processos da empresa. Dica, não sei se aqui todo mundo já trabalha ou se tem a gente ainda que está na graduação, né, mas pensem sempre assim, eu sei, né, estou estudando ou né, acabei de me formar, eu tenho sim conhecimentos, a gente tem aquela avidez, né, aquela vontade, aquela sede de ensinar, mas o mais importante é entender o quanto a gente pode também aprender, primeiramente. Eu acho que a humildade, né, que nos ajuda também, é uma aliada para ajudar a gente a conquistar ali o nosso espaço e conquistar ali as pessoas, a equipe e, consequentemente, entregar um bom trabalho no dia a dia para o cliente, independente se também é ali medicina diagnóstica ou área hospitalar, ou como outros encontros que a gente tem visto aqui com o VED, auditoria, consultoria, vendas, o leque de opções e oportunidades que a enfermagem nos oferta e nos promove, né? Então, ali em 2016, eu, né, me tornei enfermeira assistencial na marca Mais. E 2 anos e meio depois, eu tinha um planejamento de trabalhar em hospital. Tinha muita vontade de ir para o assistencial em hospital, como eu tinha comentado lá, né, de vivenciar ali a questão da UTI. Mas, quando nós estamos trabalhando, né, a gente precisa conciliar o nosso talento, né, com as oportunidades e também a nossa necessidade financeira. É uma fala do Obed, a gente ouve muito no curso e na graduação sobre enfermagem por amor, mas na verdade é até uma fala do Obed que é enfermagem com amor, né? Então a gente
precisa trabalhar, entregar, sim, o nosso melhor, mas é com amor e por dinheiro. Então, né, todo mundo, vocês concordam, gente, comigo? Ai, vi que a Jéssica tá aqui também. Ai, gente, tô tão feliz com vocês aqui, participando comigo, em plena terça-feira, né? A Amandinha postou hoje mais cedo que é uma terça-feira com cara de sexta. Não sei se para vocês foi assim também. Por aqui já foi bem intensa a terça-feira. Então, né, aqui, ó, plena 8h30 da noite, dessa terça com cara de sexta para muitas pessoas, ter vocês aqui com a gente para conversar é muito gratificante e representa o interesse, né, de vocês. Não só, né, estou me sentindo com certeza muito prestigiada, mas é um interesse também profissional, né, da categoria aí de todo mundo que está aqui. Muito feliz, obrigada aí por todo mundo. Então, como eu comentei, né, enfermagem com amor, mas por dinheiro, né, gente? E eu acho que a gente pode até, aproveitando que tem pessoas de outras áreas, não só enfermagem, né? Toda área. É gostoso a gente fazer o que a gente gosta, né? E nem sempre é uma coisa que, nossa, eu acordei ou eu nasci com uma vocação, com um talento, eu já trabalho com isso. Não, às vezes não é assim, às vezes a gente se descobre, né? Como, no meu caso, achei ali que eu ia realmente para uma UTI, para um pronto-socorro, ou para obstetrícia, né? Que era o que o meu coração ardia na época da graduação. E não, foi me dada a oportunidade na gestão, e hoje eu posso dizer sim que eu sou apaixonada por gestão. É extremamente desafiador, mas seguimos aí aprendendo e contribuindo com as pessoas. Né? Então, dito isso, né, sobre o amor por dinheiro e abraçar as oportunidades, né, só para a gente não perder o fio, surgiu a oportunidade, né? Então eu estava numa época em que eu estava olhando para fora do Grupo Fleury, estava olhando para fora para outras oportunidades para ir para a área hospitalar, mas surgiu uma oportunidade de processo interno para a coordenação de unidade e negócios. Ô, louco, né? Para mim, ali era assim, enfermeira assistencial, tinha ali toda a questão da gestão dos processos, e a equipe de auxiliares técnicos de enfermagem. Mas o coordenador, né, de medicina diagnóstica, ele, né, olha para um todo. Então, tem ali a enfermeira assistencial para auxiliar com a equipe técnica, mas tem a recepção, tem as auxiliares de atendimento que entram ali em sala com os médicos, tem a equipe médica, tem a equipe dos terceiros. Então, assim, na empresa, a gente costuma chamar de casinha as unidades. E unidades são os laboratórios, né? Unidade ali de acordo com a região. Então, é a visão do todo, né? E não só a visão, como a responsabilidade, né? E aí, um ponto aqui que eu destaquei para compartilhar com vocês foi que no meu processo seletivo para a coordenação de unidade e negócios, que foi diretamente com gerentes, né, na época, mais a nossa BP de RH, representante de RH, eu usei a nossa SAI. Alguém consegue falar ali quais são as etapas da SAI? A SAI, para quem não sabe, é a sistematização da assistência de enfermagem, que a gente aprende ali na época de ver gestão de enfermagem. A gente esmiuça e trabalha ali com a SAI. Alguém consegue falar as etapas para gente? Nossa, por essa eu acho que ninguém esperava. Próprio Obed, Amanda, Lu, alguém lembra das 5 etapas da SAI? Tudo só bem? Com cola, viu? Porque Oi? Das 5 etapas, com certeza eu vou esquecer alguma, então é melhor eu não me arriscar. Deixa você brilhar aí. Imagina, pode falar e a gente complementa.
Bom, tem. Eu não vou falar na ordem também, com certeza. Tudo bem. Diagnóstico, avaliação, enfim, planejamento. Tem essas coisas. Tá falando, a coleta de dados histórico, tá? A Luana tá ajudando aqui, Ana Paula. Nos comentaram aqui, então, sim, então a SAI, né, é isso mesmo, Amanda, eu vou agora só colocar na ordem, que foi nessa ordem, inclusive, que eu apresentei no meu processo seletivo, e que é uma coisa que eu aplico até hoje quando eu chego em unidade nova. Então, coleta, então, SAI, né, sistematização da assistência de enfermagem, a gente aprende ali nos módulos falando sobre gestão de enfermagem, né, e ali controle e histórico, a evolução de enfermagem, e aí na sequência ali, como as meninas aqui, obrigada meninas, é histórico do paciente ou coleta de dados, né, é o levantamento de informações daquele paciente, daquele cliente, para então nós realizarmos o diagnóstico de enfermagem, fazer o planejamento de ações, né, daquela situação específica, né, daquele diagnóstico normalmente, fazer a implementação das ações e depois fazer a avaliação. Então, são 5 etapas. Coleta de dados, né, o histórico do paciente, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. E aí a gente, né, pode estar pensando, tá bom, mas isso a gente está falando de gestão de enfermagem. Como que você aplicou isso num processo seletivo para coordenação de um laboratório com visão de negócios? Vocês verem, né, e voltando, valorizando ali, a enfermagem realmente nos proporciona um leque de oportunidades, né, e aí depois o Obed vai complementar sobre isso, e eu falo isso hoje com muito orgulho, né, que eu trabalho com gestão, né, gestão de negócios, gestão de pessoas, mas quem me proporcionou isso e quem me preparou para isso foi a enfermagem. Então, como que eu coloquei, né, isso, como que eu explanei sobre isso no processo seletivo? A coleta de dados, né, o levantamento, a gente pode ir aplicando numa unidade. E aí foi o que eu fiz lá em Moema, quando a Lu tá aqui, que estava lá com a gente. Quando eu cheguei, o levantamento de informações, você chega no local, você, né, assumindo uma posição de líder. O Beth, que assumiu recente, acho que também pode comentar sobre, mas você chega no local, você não já vai fazendo, não tem como. Ou quem faz, normalmente não consegue obter muito êxito, porque você precisa conhecer onde você está chegando. Então, levantamento de dados, levantamento de informações sobre o local. E aí aqui eu vou exemplificar a unidade de laboratório, tá? Que é com que eu trabalho hoje. Eu preciso conhecer quais são as necessidades daquele local. Primeiro, quais são as necessidades daquelas pessoas, daquela equipe. E a gente fala muito sobre o valor, a paixão por pessoas, o valor do cliente, né? E aí, nesse processo, eu coloquei, porque a gente fala muito sobre o cliente externo, mas como líder, você tem o seu cliente interno, que é o seu time, é a sua equipe. Para você entregar valor, entregar qualidade para o seu cliente externo, aquela equipe, aquela clientela interna, ela precisa estar bem. Como que ela está, né? Então, levantamento de informações sobre o local e sobre as pessoas, em primeiro lugar. Então, ali a gente vai ter o diagnóstico, né, da situação, da unidade, entender as necessidades. Fazer o planejamento, né, de ações, priorizando ali o que é mais importante, o que é mais urgente. Normalmente são as pessoas. Fazer a implementação, né, dessas ações e depois fazer a avaliação. E isso, de uma maneira muito simplória para mim, na época, eu ali estava usando a nossa SAI de enfermagem, mas que hoje, né, aí tem o Ian também, pode contribuir com a gente, com controle e acompanhamento de indicadores. Então, olha, parece algo simples, né, ali, fala, nossa, porque quando a gente fala muito sobre o hospital, né, sobre o paciente, então, a SAI é ali voltada para o paciente no hospital, né, na internação, normalmente, ou na admissão no pronto-socorro.
mas a gente pode aplicar isso numa visão macro, e quando a gente vem para negócios, nós estamos falando do controle de indicadores, BI, né, Lean Six Sigma, que são algumas rotinas, alguns setores de apoio que nos ajudam na gestão, e que é tudo isso, que é sempre isso, gente, eu acho sensacional. Se eu estiver muito emocionada, vocês me questionem, tá? Porque às vezes tá aqui uma ramificação na minha cabeça, mas eu não sei se está claro para todo mundo. Vocês estão entendendo? Estão aqui comigo? Tá perfeito. A Ana até falou que gostou dessa sua visão. Tá certo, gente. Obrigada. Então, vamos lá. Então, eu apliquei isso, e aí eu era a única enfermeira assistencial participando do processo seletivo. Eu disputei com outras 16 pessoas, e eram pessoas que, na minha visão, eram pessoas com mais tempo de casa, eram pessoas de outras áreas, de áreas de setor financeiro, de setor comercial. Então, né, mais uma vez, a Maiarinha lá no processo seletivo pensando, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Mas, né, que na enfermagem a gente também aprende a ter coragem, né, galera? A ter coragem e a vencer, a lutar para vencer os desafios. Então, né, nesse processo seletivo era uma vaga, eu ali passei pelos meus 16 colegas, ali 16 concorrentes, e consegui conquistar a vaga de coordenação de unidade, a qual estou até hoje, 4 anos, né, e eu falo que quando eu cheguei, né, não era algo que eu pensava, né, não era meu objetivo antes, a minha obsessão antes, mas quando eu conheci, na verdade eu costumo dizer que eu estou conhecendo, né, porque é uma constante, né, um mundo de aprendizado, e foi, né, a enfermagem que me proporcionou essa base para ter essa visão, e aí dentro, né, do negócios, uma outra coisa que eu aprendo com o Obed é você se interessar, né, aprender, e aprender com o intuito também de ensinar, né, é uma constante. E aí, que hoje, como hoje eu posso dizer, né, como líder, né, de laboratório de gestão de pessoas e negócios, eu vou já caminhar aqui para concluir, para deixar aberto aí para as perguntas e para os comentários, mas o que eu vejo, o que eu comentei aqui enquanto eu estava falando sobre a SAI, e quando eu conheci ou assumi, né, a minha primeira unidade, e é algo que eu aplico até hoje, quando a gente muda de unidade ou muda de equipe, são as pessoas, né? Então, pegando ali, né, para a gente adequar a um tema, né, que o Obed propôs comigo, os desafios do líder, né, seja o líder enfermeiro, seja o líder realmente gestor de operação, ou como eu sou no momento, né, de pessoas, de unidade e negócios, são muitos, né, são muitos desafios. A gente tem ali metas, tem resultados para alcançar, tem o cliente externo para conquistar, para engajar, para manter, né, para manter aquele cliente ali fidelizado aos nossos serviços. E tem o nosso cliente interno, que é o nosso time, a nossa equipe. Então, percebam, né, que em todas essas citações do que eu enxergo, eu como Maiara enxergo como desafio, nós temos as pessoas. Então, dentre os desafios do líder, eu quero convidar, né, vocês a refletir, a pensar, e talvez até aplicar no departamento que vocês estão hoje, ou no que vocês almejam, que são as pessoas, né? E aí eu peguei até uma frase do Simon Sinek, ele fala assim, líderes não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas, e pessoas geram resultados. Então, é um aprendizado constante, não vou dizer aqui que, aprendi, não, tenho aprendido, mas estou aprendendo que eu preciso das pessoas, né? Nós precisamos um do outro, isso é para a vida, né, gente?
Sozinho a gente até, né, chega, mas em grupo, juntos, a gente com certeza vai mais longe. Perfeito. Então, dentre todos os desafios de líder, seja você que vai começar como enfermeira, né, assistencial, como enfermeira de trabalho, como enfermeira de auditor, né, enfim, independente da área, o enfermeiro, ele é líder, né, e o maior desafio do líder, né, na minha visão, é realmente as pessoas. E aí, Mayara, como que você faz, então, né, já que você entendeu que precisa das pessoas? A humildade de reconhecer que, sim, a gente tem conhecimento para passar, mas acho que sempre deixar ali a entender o que a gente pode aprender com essas pessoas, né? E aí, aplicar que na visão de negócios a gente usa uma linguagem diferente, mas eu vou manter aqui a sistematização da assistência, porque são 5 passos ali, acho que vai ser mais fácil de lembrar e aplicar. É conhecer o território, conhecer os problemas do local, sim, mas conhecer as pessoas, né? E é com elas que você vai conseguir construir a visão, dar o diagnóstico ali para a situação, estabelecer as prioridades do que precisa ser atendido, elaborar, né, o plano de ação, a implementação, ali o planejamento para poder implementar. E isso é muito bacana em equipe, fazer com que aquele colaborador se sinta parte do processo e não só um peão para você movimentar, mas um colaborador mesmo, que é como a gente chama na empresa, que um colaborador que colabora, né? Então, assim, parece óbvio, mas na rotina, se a gente não pensar sobre isso, né? Então, trazer para perto, mostrar a visão, trazer aquele sentimento de dono, né? Mostrar quais são as metas, quais são os desafios, e questionar mesmo qual que é a sua visão, né? Qual que é a sua opinião quanto a isso. E assim, gente, surgem ideias, às vezes parece, né, o que uma pessoa, um auxiliar ou uma pessoa ali de um cargo mais simples na empresa pode contribuir? Tem, eles ali no dia a dia que estão, né, na operação, que seja, no nosso caso ali, operação de atendimento, de conduta médica, que seja no hospital, o time ali de auxiliares na assistência em si, no banho no leito, na troca de curativo, ou mesmo ali na equipe de auditor, né, aquele que só colhe os dados, né, não é só colher os dados, é dos dados que você precisa para entender a situação e gerar ações para, então, implementar e depois ter condições de reavaliar o que já foi implementado e ali seguir com o que está dando certo, ou, de repente, desfazer, refazer o plano de trabalho. Então, acho que de todos os desafios do líder enfermeiro, do líder gestor de qualquer equipe, do próprio líder, que nós temos aqui a Amandinha, que é autônoma, né, que é consultora em amamentação e está migrando para essa área de empreendedorismo, de fazer essa autorreflexão e de entender como que pode ser aplicado no dia a dia com as pessoas, né? Respeitando, entendendo o quão são importantes, o quanto a gente precisa, assim, ali, um do outro. E aí, eu não sei, Obed, que agora que voltou o seu áudio, o seu vídeo, se quer fazer alguma observação, se eu posso seguir aqui, que eu tenho só mais um ponto para concluir. Eu vou fazer o resumo, que eu sempre gosto de fazer o resumo, e eu gosto sempre de falar a mesma coisa, porque sempre é a mesma coisa. Existe um padrão, e é muito bacana, se você pegar todos os vídeos que eu fiz e postei, tem um padrão das pessoas, e é um padrão que se repete. E aí, quando você foi falando, eu fui fazendo um resumo, mas assim, para resumir bem assim, o maior desafio do líder é lidar com as pessoas, né? Trabalhar com pessoas é um pouco difícil. Aqui na minha casa, meus 2 irmãos fizeram TI e eu fui o único que fui, né, para trabalhar com pessoas propriamente ditas. E na TI, se você dá Enter, se você aperta o ESC, ele sempre vai, Enter e vai entrar. Se você clica, ele abre. Então é uma coisa mais exata, né?
ser humano não, tem muitas vezes você chega no ambiente, você dá oi, você tá feliz, contente, não necessariamente você vai receber um bom dia de volta, um oi, né? Tanto que por onde eu passo e trabalho, as pessoas até brincam e falam que eu tenho o espírito do Bob Esponja, porque todo dia eu acordo feliz. Pode estar caindo no mundo, eu tô feliz, porque eu sou uma pessoa feliz. E aí até isso, teve um dia que eu até brinquei com a colega, eu falei, nossa, minha alegria incomoda as pessoas, porque um dia a pessoa falou, Bad, é segunda-feira, ninguém tá alegre, por que você tá feliz desse jeito? E eu falo, gente, mas eu sou feliz, eu quero estar feliz. E eu vou deixar você falar o tipo, ponto para fazer um resuminho de que eu fui escrevendo as coisas, os pontos mais importantes, pode falar. Então tá bom. O Bob Esponja é ótimo. Aqui em casa eu tenho meu esposo, costuma dizer que meu esposo e minha cunhada, a Nathalie, que tá aqui com a gente também, costumam falar que parece que eu sou carregada por borboletas. Eu falo, nossa. Mas não, é que justamente, inclusive, trabalhar com pessoas me ajudou muito. A Amanda que me conheceu, acho que lá no início, né, da faculdade, sabe que eu era uma pessoa, acho que muito mais difícil, talvez mais carrancuda, mas trabalhar com pessoas nos ensina até isso, né, a lidar com as nossas emoções. Então, mesmo que a gente está passando por situação difícil, a gente tem o poder de decisão. Como que eu vou agir diante dessa situação? Né? Vou realmente pegar ali o problema e deixar transparecer e acabar contagiando todo mundo, inclusive o líder que tem esse poder de influência muito grande, acabar influenciando ali o ambiente de modo negativo ou não, né? Tudo bem, gente, todo mundo tem problema, uns são sim mais pesados que o outro, mas precisa resolver, né? Vamos para cima. E eu adorei a síndrome do Bob Esponja, Beth. Eu sou as borboletas, vou usar. Gente, então, para né, aqui concluir o raciocínio, eu tenho acompanhado o trabalho de um influencer em alta performance, acho que todo mundo deve conhecer, se não, deem uma olhada, que é o Joel J. Ele era nadador, e, enfim, ele não é líder, inclusive numa das entrevistas que ele dá, ele não fala sobre liderança, mas ele fala sobre saúde, sobre bem-estar, sobre alta performance. E então é aí uma pessoa que eu recomendo fortemente para vocês darem uma olhada, né, no conteúdo. Tudo que ele fala hoje, tudo que ele vende, né, o negócio do Joel J hoje é sobre saúde, bem-estar, e ele tem expandido aí muito, assim, o cara é fera. Mas uma das coisas que ele falou já em um podcast, uma entrevista que ele deu, foi justamente isso, né, sobre o que é o mais importante para ele com tudo isso, né, quando você vai conversar com caras, tem ali vários temas que podem ser tratados, e de tudo ele fala sobre as pessoas. Ele quis viver uma experiência de viajar ao Brasil de carro com a família, é Joel J. Vou escrever aqui, Joel J ou JJ, mas vocês acham como Joel J. Ele é influencer em alta performance. Ele é várias outras coisas, mas eu acho que esse é o principal, né, o Bad. E aí ele quis viver uma experiência de viajar o Brasil fazendo palestras, né? E assim, ele quis tirar foto com todas as pessoas no final. Então, assim, né, a gente não está nem falando de 100, 200, 300 pessoas, de 10 mil, 15 mil pessoas. Você fala, meu Deus, o cara é louco, insano, como assim tirar foto? E ele fala sobre a diferença de você ter, né, um conteúdo ali, algo no papel, né, aqui minha colinha, inclusive, e você tocar as pessoas, você ter empatia, você vivenciar ali, respeitar, entender a realidade das pessoas. Então, trazendo isso para a liderança, foi algo aqui que eu quis compartilhar com vocês, um conteúdo que eu acho bem interessante, porque não só para a liderança, né, mas para quem está em outras áreas. Tem aqui meu irmão também, o Wesley, que está, quero agradecer também a presença, que está migrando aí, não é da área da saúde, é inclusive de TI, está indo para a área de TI, mas é sobre ter metas, né, e se organizar, traçar planos para alcançar. Porque quando às vezes a gente fala sobre liderança, tem muita gente que fala, é quem tem o dom, é quem tem ali, nasceu para isso. E aí tem uma frase do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, é professor e filósofo, eu gosto muito também do conteúdo dele, que ele fala sobre liderança, Cortella.
liderança como dom ou virtude, né? E dom é o que a gente já nasce com, e a virtude é justamente algo que carrega em si a possibilidade de desenvolver a capacidade, né, o treino, o processo, é processo, gente. Então, assim, não pensem, nossa, né, quero chegar num cargo de liderança, mas eu acho que eu não tenho o dom. Não pensem assim, né? É talento, é possível, né? É trabalhado, é processo. Você pode se desenvolver, você pode buscar conhecimento. E mesmo quem já é líder, inclusive, você pode melhorar para ali conquistar a sua equipe, para você. O Ian aqui colocou sobre o Geraldo Rufino, que também é uma grande inspiração. Boa, Ian. Muito bom, Geraldo Rufino está aqui no chat. Vou até deixar aqui o Cortella também. Geraldo tem história maravilhosa. Tem mesmo, de superação, né, Mário Sérgio Cortella. Então, a gente tem aqui o campo da filosofia, que tem o Cortella, e tem ali a prática com o Geraldo Rufino Jota. São alguns nomes aí, a gente está falando de performance, de sonho, de conquista, né? Então, eu queria concluir, né, esse assunto do desafio do líder, que a gente já entendeu que são as pessoas, mas que a gente pode aplicar na nossa vida aí no dia a dia. E é possível, gente, tudo é treinável. Era essa palavra que eu queria colocar. Tudo é treinável, né? Não é dom, não é, eu olho aquela pessoa, o Obed fala super bem, o Obed nasceu assim, né? Conseguiu ali, hoje trabalha numa empresa legal, foi fácil para ele. Não pensem assim. Eu dividi um pouquinho da minha trajetória hoje com vocês. Tem muita coisa aí ainda, muita coisa que eu queria falar, mas a gente tem um tempo, né, conciso e claro também, né, não dá para colocar tudo, mas eu quis trazer os principais pontos e dizer que sim, é possível, e eu aqui como Maiara sigo me desenvolvendo, aí buscando conhecimento, entendendo que sozinha não dá, mas com as pessoas a gente pode chegar assim muito longe, e tudo é treinável, a gente pode se desenvolver e acreditar no processo que a gente consegue vencer. Bom mesmo. Falei muito, né, gente? Muito bom. Aproveitando de nomes que vocês estavam falando, tem um Clóvis de Barros Filhos. E aí, eu vou até mandar um vídeo que eu gosto muito dele, vou mandar aqui no chat, que ele fala sobre brio, né? E aí, pensando que tudo é treinável, depois escuta esse vídeo aí, uns 2 minutinhos, vale muito a pena. E um desafio que eu tô, né, atualmente sou coordenador de uma equipe de mais de 20 pessoas, só que qual é o meu problema? A Mayra falou isso, né, de estar próximo das pessoas, de você tocar, abraçar, de acompanhar. Minha equipe é híbrida, eu tenho pessoas que trabalham home office e eu tenho pessoas que moram no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, que eu nunca nem vi pessoalmente, só pelo remoto. E aí, como que faz, né? Porque quando fala sobre o clima organizacional, você está falando da empresa, né? Está falando sobre aquela parte, assim, o que é o tangível, tocável. E hoje o meu clima é outro, porque eu tenho uma coisa que normalmente você não lê muito em livros, porque eu tenho enfermeiros que trabalham em casa e eu tenho enfermeiros que estão dentro do cliente. Então, o clima dele é o clima que está lá dentro do cliente, não é nem o meu. Então, assim, é bem complicado e eu iniciei um projeto justamente essa semana. E assim, uma coisa que eu tenho, assim, eu sou tímido, eu não falo bem, mas eu sou criativo. E aí, eu levei um projeto para a minha coordenadora nacional como pesquisa de clima. Ela falou, Bed, pesquisa não é bom, porque pode ser as pessoas não entenderem direito. Dá um nome de mapeamento. Aí eu falei, tá bom. Aí eu levei o projeto para ela assim, mapeando talentos para descobrir tesouros. E aí eu fiz até uma capinha, depois eu vou até eu mando aqui para vocês. E a ideia é fazer uma pesquisa e entender o meu funcionário. Amanhã eu tenho uma reunião presencial no escritório com 90% da equipe, porque tem pessoas que não conseguem ir. Mas é isso, assim, lidar com o ser humano, lidar com pessoas, é essa magia que tem pessoas que é mais fácil, tem pessoas que você tem que entender a linguagem dela, né, porque tem isso também, né, não sei se vocês já ouviram da linguagem do amor, mas tem que fazer uma linguagem corporativa, porque tem pessoas que
ele vê que você gosta dele quando você dá muita demanda. Ele fala, nossa, o meu chefe gosta, ele dá trabalho. Tem pessoas que não, tem pessoas que você tem que elogiar, tem pessoas que você tem que perguntar se ele quer ajuda. Então, cada pessoa é de um jeito, mas, resumindo, no final são pessoas. E eu fiquei impressionado que, assim, a sinergia e quase uma telepatia, porque eu escrevi várias coisas que a Mayara falou depois, muito parecido, que ela foi falando, eu fui escrevendo. Eu até printei e mandei uma coisa para ela. Eu falei, ó, eu escrevi tal hora e você falou tal hora. Foi muito parecido. E aí eu quero fazer um resumo que eu sempre gosto de falar e abrir para se alguém quiser perguntar ou falar alguma coisa. Mas assim, ó, o esforço em estudar, gente, não só na minha vida dos meus irmãos, mas o estudo é o melhor, traz o melhor resultado, o melhor benefício ao estudo. Sempre o estudo devolve. Então, estuda. Rede de contato uma rede de contato te apresenta oportunidades. A Mayra falou, no começo com uma pessoa, já trabalhei em outro lugar, e falou, talvez você pode trabalhar naquele lugar, isso é incrível. Um professor e um líder pode mudar a vida. Então, de novo, eu conheço pessoas que uma palavra, uma frase mudou literalmente a vida inteira. Então, tome cuidado para, assim, quem é mãe e pai aqui também é a mesma coisa, gente. Eu brinco que eu tive uma coach, antes de falar o mundo do coach, eu tive uma coach que era minha mãe. Minha mãe chegou e falou, todo mundo vai ter que estudar, todo mundo vai ter que escolher alguma coisa, e isso não é uma opção, é obrigação. Tem que estudar. É tanto que eu fiz 2 anos de ADM porque eu não sabia o que eu queria. E eu fiz 2 anos porque não tinha onde pensar. Só para vocês terem uma ideia, minha mãe foi um faxineiro durante um bom tempo, né, diarista, e ela levava a gente no escritório não para limpar, mas para mostrar onde ela trabalhava e falava, filho, você pode trabalhar aqui um dia, mas se você não estudar, você vai fazer o que a mãe faz, que é limpar. Então, escolha isso. E hoje eu trabalho no escritório, todos os meus irmãos trabalham no escritório, e assim, exemplo que minha mãe mostrou. Então, assim, não tínhamos condições, não podíamos muitas coisas, mas minha mãe falava, dá para ir atrás, corre, vai estudar, porque a mãe não pôde, mas vocês vão poder. Então, isso de oportunidades está disponível, porque lembra, por que eu conheço a Mayara? Porque ela estava disponível em participar de um projeto. Então, assim, se não fossem os projetos, talvez nós não nos encontraríamos. Então, projetos, humildade te leva longe. Humildade, gente, a humildade, seja humilde, eu não sei. Me formei enfermeiro sem ser técnico, e eu não sabia um monte de coisa. Quem me ensinou? Os meus técnicos auxiliares, os meus maiores professores, técnicos auxiliares. Coragem, aprender para ensinar. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus ex-alunos. Se você é um enfermeiro e o enfermeiro é um educador nato, você tem que saber ensinar, e para ensinar você tem que aprender. Então, você aprende para ensinar. Clientes internos e externos, isso é uma coisa até boa para a gente sempre refletir, né? Porque também tem isso, as pessoas só começam a entender e a encarar o trabalho como uma responsabilidade de ter cliente interno e externo, quando muitas vezes você está no cargo de gestão, mas não, se você está na operação, você tem um cliente interno, tem um externo, você tem que entender essa parte. E isso que a Mayara fez de usar o conhecimento da assistência para fazer outras coisas foi fantástico, e eu até escrevi, depois ela falou muito parecido, que assim, em todos os lugares, gente, resumindo, vai ter rotinas, fluxos, processos, mas o mais importante, haverá pessoas, sempre. Então, se você puder, dedique um tempo para estudar pessoas. Eu estou lendo um livro chamado Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. E aí é muito importante, porque assim, nós vamos casar com pessoas, trabalhar com pessoas, lidar tudo a pessoas. Só que normalmente as pessoas não estudam pessoas. Isso que é mais engraçado, né? As pessoas estudam tudo, tanto que tem alguns críticos, eu sou também de igreja, e as pessoas falam, a gente estuda até sobre anjos, demônios, quem faz teologia, mas o mais importante não estuda, que é... Oi? Beli, boa noite. Meu nome é Roberta, muito prazer, gente. Estou adorando muito, estou acrescentando muito conhecimento. Queria agradecer muito a vocês, que eu estou ganhando, não diria nem o dia à noite, eu acho que eu ganhei tudo, quando participando desse momento aqui. Vamos fazer que linda, obrigada. Foi maravilhosa, vocês abençoados mesmo, né? Eu comprei esse livro, Bed, que você falou, eu queria muito, muito ler esse livro, o amigo começou a ler, e a minha filha comprou e me deu de presente o livro que eu queria. E é interessante que eu estou com esse livro guardado na minha mochila já faz mais de uns 15 dias, e agora você falou isso, chegar em casa, lição de casa, já vou começar a minha leitura hoje.
Muito bom. Eu sempre, nas consultorias, eu sempre dou tarefa, né? Então, gente, tarefa, se você não for comprar o livro, entra no YouTube, procura esses nomes. O Clóvis, o Mário, o JJ, tem muito conteúdo de graça. E eles também têm podcast, acho que vale a pena para quem gosta só de escutar, tem bastante podcast. Então, é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito. E para resumir, que eu acho que é muito importante eu dou aula, eu dou seminário, eu apresento. Esses dias eu fui numa escola dar uma aula para 60 pessoas e eu falei quase 3 horas sem nenhum apoio, estava tudo na cabeça porque eu não consegui preparar o material, mas estava na cabeça. Só que, de verdade, eu sou tímido, e eu sempre fui tímido, só que o que eu fiz? Eu treinei. Quando eu tinha 18 anos, eu vi que as pessoas com cargo de liderança, as pessoas que ganhavam bem, falavam. E eu coloquei na cabeça, eu vou falar. E aí, isso é a importância de muitas vezes você talvez falar, mas eu não estou motivando ninguém, eu não influencio ninguém. E o que me virou a chave na minha cabeça foi quando eu tinha 18 para 17, eu fui numa integração no Albert Einstein, eu era porteiro do residencial Albert Einstein do Vila Mariana. Não tinha nada a ver, na época eu estudava administração, só que eu vi na integração vários profissionais, dentre eles tinha um moço da TI, um moço negro, lindo, alto, bem vestido, ele estava com um livro de Java na mão. E ele falou sobre TI, e assim, essa integração me ensinou tanto no sentido, eu falei, nossa, essas pessoas falaram tão bem. Eu falei, eu vou fazer isso um dia. Passou o tempo, quem fez a integração do MBOI durante mais de 5 anos? Eu. Então, é isso que a gente tem que entender. Tem gente que acredita em muita coisa, né? E aí, esses dias eu até assisti um podcast que fala sobre energia, sobre pensamento. Gente, acredite no que vocês quiserem, mas uma coisa é verdade, que se você quiser e você correr atrás, você vai conseguir. Não é assim. Mas detalhe, não vai nessa coisa assim, não, eu acredito, eu vou esperar que vai vir acontecer. Não é força do pensamento. É você, de fato, ter o propósito e ser direcionado para aquilo. Então, eu coloquei na cabeça que ia fazer e eu fiz. E eu encontro pessoas hoje em hospitais, em alguns lugares, que falam, nossa, Beth, eu lembro muito da sua integração. Porque eu brincava, eu falava. E aí, mais um exemplo. Eu tenho um jeito despojado. A minha antiga coordenadora do MBOI, ela era um pouco mais militar, e ela sempre brigava. Ela falava, Beth, não brinca do jeito que você brinca. Só que, gente, era 9 horas da manhã, você vai falar sobre higiene das mãos, infecção. Não é um tema gostoso. E aí tinha gente que estava cansado, querendo dormir, eu sempre brincava, eu sempre falava, eu sempre, assim, acordava as pessoas. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu tenho um perfil, a Mayara tem outro perfil, só que se você gosta de alguma coisa, você tem um perfil, você quer fazer, faça. Porque talvez você vai ficar com essa coisa, eu acho que eu não dou conta, eu não consigo. E eu entrei na empresa hoje, na DOR Consultoria, 7 meses eu fui promovido. E eu também tenho esse sabotador interno que eu falo, nossa, mas eu não mereço. Nossa, mas, sabe, porque estão me promovendo. Então, a gente tem essas coisas, mas, gente, acredita, a gente precisa acreditar mais em nós. E de vez em quando eu ligo para minha mãe, porque minha mãe, eu sempre tive problema para estudar, talvez eu tenho algum diagnóstico, eu falo que eu tenho ou dislexia, ou eu tenho alguma coisa que não foi diagnosticada, porque eu tenho dificuldade de escrever. Muita, de verdade. Minha esposa está aqui que não me deixa mentir. Só que minha mãe, mesmo quando eu tinha mais dificuldade, minha mãe sempre falava, não, filho, você vai conseguir, você... E eu sempre lembro da minha mãe, porque minha mãe sempre falava assim, gente, só para vocês entenderem, quando eu falo assim, as pessoas falam, eu fui aprender a ler, 3ª, 4ª série. E isso é uma coisa assim, escrever até hoje eu não sei, mas eu fui aprender a ler muito tarde. E aí, toda vez que eu tenho alguma dificuldade, eu sempre lembro, e de vez em quando eu até ligo para minha mãe para contar algumas coisas, porque minha mãe sempre acreditou. Então, antes de qualquer gente, acredita em você, sabe? Tenha isso, fala, você pode, você consegue. E eu não sabia que a Mayara foi vendedora, mas assim, a Mayara, né? Eu até estava falando com ela sobre uma outra pessoa, falei, aquela pessoa deveria ser vendedora, porque ela fala bem e tudo. A Mayara é uma boa vendedora. Eu tenho certeza que ela vem. Pior que não, viu? Olha, Jesus, socorro. Ô fase, gente, que fase. Mas é isso. E o bom de falar da nossa trajetória é que, de novo, olha, as pessoas se inspiram, não se compara, porque isso também é um problema. Normalmente as pessoas querem se comparar, e, gente, não compara, assim, se a pessoa acabou de se formar, eu tenho 10 anos na frente, eu me formei há 10 anos, e detalhe, eu me formei num ambiente bom, num ambiente de um hospital que me ajudou.
e tem gente que se forma na cara e na coragem sem ninguém ajudar. Então a ideia é, olha, Mayara, se inspira, olha, se você não tem LinkedIn, faz LinkedIn, só na Mayara no LinkedIn, que a Mayara agora tem LinkedIn, e se inspira, olha, as pessoas falam, nossa, eu também consigo. E pode falar, viu, Roberto? A idade influencia ainda? Não. E nós estamos num tempo bom que cada vez mais isso está caindo por terra, porque tem até projetos de várias empresas, inclusive onde eu trabalho, que o foco é contratar pessoas maduras. E aí eu não sei qual é a sua idade, mas eu já vou até te falar, se você tiver no 45, eu já falo, 45. Perfeito. Então, ó, se você tiver no processo seletivo para a sua categoria e acabou de entrar alguém recém-formado, você tem várias vantagens. Você tem que falar da sua maturidade, porque quem vive mais tempo tem sim maturidade. Você com certeza já tem família formada, e com família formada você tem um motivo para trabalhar, porque tem pessoas que entram no trabalho muito nova, que ela não gosta, ela não precisa trabalhar, porque a pai sustenta, a mãe sustenta, ela vai e sai. Então, você tem vários motivos e vantagens na frente de pessoas mais novas, e você só tem que saber usar isso a seu favor. Tudo, gente, eu sempre ensino isso na consultoria. Tudo tem dois lados. O que precisa é saber mostrar o lado. E tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas isso de idade é uma coisa que, graças a Deus, está caindo por terra, inclusive na área da docência. Eu sempre gostei da docência, porque na docência, quanto mais idade, mais experiência, melhor para ensinar, porque você tem mais carga ali, tem mais experiência. Então, isso é muito bom. Mas no mercado de trabalho isso está mudando, tá? Nossa, obrigada, que bom, graças a Deus. Imagino. Perfeito. Também. Comentando a fala da Roberta com a preocupação da idade, né? Eu sou mãe também, gente. Uma mãe em desenvolvimento, inclusive. Meu bebê vai fazer 6 meses essa semana. E essa angústia que a Roberta compartilhou sobre a idade, eu senti em muitos momentos durante a gestação e depois que meu filho nasceu, justamente de pensar, né, como que eu vou voltar para a empresa, né, de às vezes ter na cabeça ali uma coisa nossa, como o Roberto falou, sabotador interno, que todo mundo tem. De falar, meu Deus, agora eu sou mãe, será que vão enxergar alguma limitação em mim? E não, né, esconder silenciar essas vozes do medo, né, da insegurança, e realmente o Bed trouxe o exemplo da mãe, nem todo mundo, né, senão quem não teve a mãe ou não tem, né, uma pessoa em específico assim, é você por você mesmo, né, na frente do espelho, se determinar, colocar ali como meta e correr atrás, lembrando, né, gente, é treinável, tudo é treinável e vai dar certo. Isso é perfeito, tudo é treinável mesmo. E de verdade, gente, tudo. Não tem nada que você fala, eu queria fazer tal coisa, eu não consigo. Só treinar. O segredo é treinar, encontrar pessoas que possam te ajudar, encontrar um pequeno grupo ali no sentido de, eu tô querendo ir para esse lado, vamos junto? Que nem eu tenho vários amigos que formaram comigo, que estão indo para a área da gestão igual eu, e de vez em quando eu ligo para um, ligo para outro, tomo café com alguém, e tem 3 pessoas que eu classifiquei como minhas mentoras, assim, eu não impedi, eu já falei, eu quero falar com você sobre isso e vamos conversar. Que nem a Mayara, né, tudo humilde, tudo, mas assim, ela já tem maior experiência, coisa que eu tô começando agora, porque eu comecei a ter uma equipe grande agora. Então, assim, de vez em quando eu até falo, Mayara, e olha isso, como que a gente faz com aquilo? Então, todo mundo pode te ajudar, mas assim, uma coisa importante, não espera o convite, não espera ser convidado. Nunca convide. Semana passada eu liguei uma pessoa e falei, vamos tomar um café em tal lugar que eu queria te pedir uma ajuda. Foi uma conversa maravilhosa, no final eu queria ajuda e eu que ajudei. A pessoa estava passando por um problema que eu já tinha passado. Eu falei, esse problema você resolve desse jeito. Então é bom ter essa troca, é bom você ter uma rede ali próxima de pessoas que você sabe que vai te ajudar. Então isso é bem importante. Mais uma vez as pessoas, né? Não só no trabalho, na equipe em si, mas aí para ir junto, né, gente? Muito bom. E em breve, né, eu e a Mayara vamos fazer parte até de uma outra coisa que também está envolvida com pessoas. Então tudo é pessoas. Vocês vão ver no final, tudo é pessoas. Maravilha, gente.
e oportunidades, né? Abraçar. Gente, muito feliz. Prazer, Obed. Muito obrigada pela oportunidade. Estou pagando uma dívida, né? Eu quero que vocês façam mais vezes, que eu vou participar de todas. Que linda, Roberta. Dia 10 tem outro, viu? Dia 10 tem outro com outro tema bem bacana, com 2 convidados. E a Mayara, eu tô convidando a Mayara faz o quê? Uns 3 anos? Gente, socorro, eu tava muito em dívida, gente. Muito obrigada, gente, tô muito feliz. Amanda, Luana, Ian, Wesley, Marcos, Nathalie, Jéssica, Lira. Inclusive aqui, a turminha que trabalha comigo. Luana trabalhou comigo lá no começo, quando era enfermeira. O Ian e a Jéssica, inclusive, estão tocando minha equipe aí enquanto eu tô afastada de licença. Uma honra, um prazer, gente. Minha família, meus irmãos, meu cunhado. Beijo! Nossa, super celebridade eu me sentindo hoje. Obrigada, gente. Espero realmente ter contribuído de alguma forma e agregado na vida de vocês. Obed, muito obrigada, muito sucesso. Foi muito enriquecedor, pode ter certeza disso. Obrigada. Eu que agradeço e acho que até amanhã eu já posto no meu canal do YouTube também um áudio da conversa que vale a pena, porque muita gente que queria participar pediu para postar também. E é isso, então isso é importante. Lembra, todo mundo tem alguma coisa para ensinar e para ajudar. Acho que também é outra coisa que eu aprendo muito com isso. Eu sempre falo, gente, ajuda o próximo, porque é isso. A gente te ajuda e o mundo dá voltas e talvez quem você ajudou hoje lá na frente você vai te ajudar ou você pode ajudar de novo, né? Tem isso também, né? Tipo, acho que ajuda nunca é demais. Perfeito, muito obrigado mesmo. E quem está aqui quiser, acho que essa semana ou semana que vem eu vou fazer um bate-papo sobre LinkedIn. E até vou pegar alguns ganchos da Mayara e tudo mais, porque dentro da minha consultoria eu vejo que as pessoas acabam não usando essa ferramenta, que é uma ferramenta muito boa, e tem gente que atrela LinkedIn a procurar emprego e não é. LinkedIn é a atualização, é conhecer o mercado, estar próximo das pessoas, então tem bastante coisa boa lá. Gente, colhem no Obed, tá? Minha fala final. Colhem no Obed, sigam no LinkedIn, nas redes sociais, no YouTube. Colhem, vocês vão decolar. Quem não tem, não tem inspiração, Obed Figueiredo aí pra vocês. Eu tô em qualquer rede, vocês me acham fácil. Gente, então muito obrigado mesmo. Muito obrigado, boa noite. E até o próximo dia 10. Obrigada, boa noite. Deus abençoe, Mayara. Deus abençoe, Obed. Todo sucesso, toda a saúde. Que todas as bênçãos dos céus caiam sobre a vida de vocês esta noite. Amém. Um grande beijo a todos que estão na live também. Obrigada, Roberta. Obrigada, gente. Beijão. Boa noite. Tchau, tchau.